A série de livros das Crônicas de Gelo e Fogo é simplesmente um dos maiores fenômenos de todos os tempos da literatura, né? Talvez seja o maior sucesso literário, ali talvez rivalizando com Harry Potter, né? De uma série grande. Acredito que Crepúsculo também teve bastante sucesso. E muito dessa fama, desse sucesso, decorre do fato de que personagens que deveriam ser importantes, ou que na verdade até são importantes para a história, mas que a gente acreditaria que a gente acredita que teriam uma vida mais longa ao longo da série, acabam não tendo exatamente isso, eles acabam morrendo. E é disso que eu vou falar no meu segundo capítulo da minha série, o que aconteceria se Robb Stark tivesse sobrevivido, não tivesse morrido, aqui hoje no Magic Book. Robb Stark é simplesmente um dos caras mais babacas da história do Game of Thrones, ou das Crônicas de Gelo e Fogo. O cara tinha simplesmente tudo nas mãos, ele tinha o cenário perfeito para poder vencer a guerra que foi então chamada de a Guerra dos Cinco Reis. No entanto, por um determinado impulso romântico, o jovem rei praticamente troca todo o seu reino, troca toda a sua possibilidade de vitória por um casamento que claramente seria desastroso. Desde então, o decorrer da desgraça do restante da família Stark se passa muito pelo fato de que os Stark simplesmente foram destroçados, destruídos depois do acontecimento chamado então de Casamento Vermelho. E no caso do Jon Snow, que talvez seja filho do Ned Stark, eu tenho lá as minhas dúvidas. Também no final do último episódio, né, da sexta temporada, da quinta temporada do Crônicas de Gelo e Fogo, aparentemente morreu. Eu tenho uma impressão bem diferente sobre isso, mas eu vou deixar para falar isso na resenha do quinto livro do Dança dos Dragões, que eu vou fazer para vocês posteriormente, sobre as minhas teorias em relação a isso. Hoje eu vou me focar mais sobre a teoria do que aconteceria, do que teria acontecido se o Robb Stark não tivesse morrido, né, o Rei do Norte. Bom, primeiramente você tem que pensar, eu pelo menos decidi pensar da seguinte maneira. Existem duas possibilidades. A primeira é que Robb Stark não teria casado com Jaime Westerly. Eu vou levar em consideração o livro. Apesar de ter lá a mina lá de Volantes, que é simplesmente meio que sem sentido a história, o que acontece de fato e o decorrer do próprio sentido da história vem, na verdade, com o casamento do Robb com a Jaime Westerly, que eu também vou explicar para vocês, já que muitas pessoas acreditam que não tenham lido os livros da série. E a outra possibilidade seria se ele não tivesse morrido no Casamento Vermelho, né? Se por alguma razão, algumas coisas possibilitassem que, por exemplo, eles tivessem fugido ou resistido ao cerco dos Frey. Isso tudo vou tentar abordar para vocês aqui. Assim como no passado, assim como alguns meses atrás eu fiz um vídeo falando sobre o que teria acontecido com o Khal Drogo, se caso ele não tivesse morrido, você percebe claramente, e é isso que é muito interessante sobre as Crônicas de Gelo e Fogo, se o Khal Drogo tivesse sobrevivido, não teria história. Né? É muito importante você pensar dessa maneira. Você pensa, o Khal Drogo, então, se ele tivesse vivo, teria sido tudo diferente e tal. Não teria dragões. Se o Khal Drogo tivesse sobrevivido, se nada daquilo tivesse acontecido, simplesmente não haveria dragões. Então, praticamente não teria história. E esses dragões, claramente, vão ser muito importantes para o fim da história do Martin. E acredito que também o próprio fato da morte do Robb não é uma morte gratuita para os planos do Martin. O Martin, claramente, ele começa com a perspectiva de um mundo não fantástico para um desfecho de muita fantasia. Os elementos da fantasia são colocados em camadas, assim, vão vindo ondas de fantasia dentro da história do Martin. Dessa maneira, então, a morte do Robb ela foi importante para colocar alguns elementos. Quais esses elementos? Primeiramente, se o Robb não tivesse morrido, e obviamente eu vou explicar isso para vocês, provavelmente todos os Starks teriam se reunido e muitos dos Starks não teriam tomado seus caminhos
mais místicos, né, que vão ser fundamentais e importantes para o desfecho da história. Então, na minha opinião, sendo bem sincero, não. O Martin não é contra os Starks. Na verdade, os Starks são, sim, as estrelas principais das histórias do George R. R. Martin. Continuando, então, agora, seguindo, de fato, a linha de raciocínio. Robb Stark conhece Jane Wesley num momento bem definido sobre a perspectiva do leitor, do que acontece na história. Não foi algo simplesmente tão por acaso, tão de repente. O Robb está na empreitada que é justamente atacar alguns dos reinos que são controlados pelos Lannister, depois de Harrenhal, depois das gêmeas, né? Muito depois das gêmeas, na verdade. Tem gêmeas, corre rio, depois vai para Harrenhal, até que chega às terras lá mais próximas dos rochedos, né? Do Rochedo Castle, que é controlada pelos Lannisters. Existe uma pequena família nobre, que são os Westerlings, e eles são vassalos aos Lannister. Acontece um ocorrido, uma batalha, e nessa batalha, na região ali, chamam dos penhascos, o exército do Robb vence essa batalha, só que o Robb ele acaba sendo ferido nessa batalha. Após o exército tomar o castelo e o próprio Robb encarar que aqueles que foram derrotados não serão massacrados, executados, a jovem Jane Wesley, da família, acaba sendo uma das pessoas que cuida do rei do norte, então, naquele momento. E nesse processo todo, o Robb está muito sensibilizado, porque enquanto ele está machucado, enquanto ele está ferido lá, ele tem a notícia de que seus dois irmãos, Rickon e Bran, foram mortos, né, de maneira covarde e cruel pelo seu então ex-grande amigo, ex-melhor amigo Theon Greyjoy. Isso tudo abalou muito profundamente o Robb, que naquele momento de fragilidade, enfim, né, emotivo, acaba se apegando nos cuidados daquela linda moça. A Jane Wesley é declarada, é descrita como uma mulher muito bonita. Apesar de que pequenininha, é até engraçado depois falar algumas coisas sobre isso também, porque a Kathleen nunca gostou muito dela, a Kathleen não gosta dela, até diz que ela tem as ancas não muito grandes para poder engravidar, coisas assim do tipo. Nesse momento, acontece então um fato interessante, assim. O casamento ocorre de maneira muito rápida, né, muito abrupta, muito repentina, e isso gera, obviamente, o fato de que os Frey, que tinham já um acerto com o rei do norte, de que uma Frey casaria com ele, são jogados de lado. E é um contexto histórico de que os Frey sempre foram considerados uma casa menor, enquanto eles tinham, sim, poder e eram muito importantes. Outra coisa que é muito importante dizer, os Frey foram fundamentais para as vitórias do Robb, né, enquanto rei do norte. E de fato, sim, foi uma grande traição que ele fez com os Frey. Obviamente, não chega ao ponto de um genocídio, né, de um homicídio em grande escala, como os Frey acabam fazendo no exato episódio do Casamento Vermelho. Em todo caso, sim, eu acho que as medidas do Frey foram equivalentes, talvez, à traição assim, que o Robb cometeu em relação à sua palavra de rei, né? Isso tudo, obviamente, abala todo o contexto da história do Robb. É óbvio que o fato de colocar ainda um senhor de Corre Rio, alguém muito importante, seria um adendo, um a menos da situação. Mas também, vamos ser burro pra caramba. É lógico que os caras iriam ficar revoltados com a situação. Isso mostra uma coisa que é muito clara, assim, você também está falando de um garoto de 15, 16 anos, quando ele virou rei, né? O Robb era muito imaturo ainda. Fica claro isso, na sua própria morte.
Em todo caso, haviam situações nas quais o Robb poderia não ter morrido. Uma delas seria justamente não comparecer ao casamento nas Gêmeas, ou então, ao menos, ele é rei, ele tem o poder, ele diz assim, não, o casamento não vai acontecer aí, vai acontecer então em outro lugar, mais neutro. Seria talvez a maneira mais inteligente de lidar com a situação. Em todo caso, para o bem e para o mal, a lealdade, que é muito maleável no final das contas, desse Robb, permite com que ele vá para aquele determinado local, onde obviamente ele seria uma presa, né? Não obviamente, mas teria sim essa possibilidade. Correndo também o risco desses pequenos detalhes, ele também mata o Sr. Richard Stark de maneira estúpida, né? É óbvio que ele não poderia ter matado um membro da família, ainda mais pelos fatos ocorridos. Poderia ter, talvez, até mandado ele para a muralha, mas não ter executado o homem. Isso foi estupidez do nível quero matar você futuramente, Robb Stark. E ele chegou lá no casamento vermelho. Existiam alguns cuidados, alguns detalhes que o próprio rei pode tomar em relação a um convívio social. E um deles, que acho que é uma coisa que é fundamental para todas as pessoas que possuem poder, é ter espiões. Eu acho muito estranho que ao longo da história toda do Crônicas de Gelo e Fogo, os Starks em nenhum momento possuem espiões. Todos os outros reis, de alguma maneira, eles conseguem informações, e informação é tudo, é fundamental. Então, é óbvio que quem controla, de certa forma, Porto Príncipe, sempre tem muita vantagem, porque tem um Varys lá, ele tem um cara que é o Senhor dos Mistérios, né? O Senhor dos Enigmas, alguma coisa assim do tipo. E o próprio Mindinho também, que faz esse jogo, que na verdade é o jogo dos tronos. Mas o cara simplesmente não tem nenhuma informação do que ele vai acontecer com ele lá. Ele simplesmente vai às cegas. Como é que o cara, depois de ter feito toda a besteira que fez, simplesmente não colocou um espião, uma pessoa que foi. Eles sabiam, eles planejaram essa viagem. Então por que não colocar alguém lá? Por que não colher informações, saber o que estava acontecendo? Até porque o Roose Bolton já estava armando esse plano. E nem todas as pessoas que estavam com o Roose Bolton, inclusive os próprios Manderlings que estavam com ele lá em Highhall, eram fiéis a Roose Bolton. Pelo contrário, ele é um homem muito odiado no norte. Então, por que não colocar alguém próximo a Roose Bolton que pudesse investigá-lo, que pudesse, de alguma maneira, perceber os passos que esse homem percorre, né? Isso é uma falha gigantesca. Então, assim, uma coisa que é muito simples, provavelmente seria muito simples de sobreviver, ele ter plantado algum tipo de espiões, nada, não precisa ser uma coisa assustadora. Mas a verdade é que é um plano muito grande, não teria sido difícil perceber que todos aqueles homens que foram colocados para tocar ali estavam armados, por exemplo. Simplesmente não foi ninguém lá para ver isso, né? Então, assim, percebendo isso através da espionagem, você, estão armando alguma para gente. Então, vamos perceber aqui, vamos fazer esse casamento no lugar aberto. Ou então, vamos pôr pessoas a mais do nosso grupo, né? E não só os Frey ao nosso redor. Foram pequenas asneiras que o amigo fez ao longo da história, que claramente deixou ele numa situação totalmente desprotegida. E reis não fazem isso. Então, tem ali uma brecha muito grande. Digamos então que ele tenha descoberto o plano, então antes de acontecer ele teria fugido, ele teria evitado esse casamento. Isso teria tornado a história totalmente monótona. Por quê? A partir desse momento, ele sabendo que os Freys seriam então seus inimigos, eles poderiam então marchar com uma parte do seu exército até as Gêmeas, onde eles teriam sim como controlar os Frey facilmente, imposto o casamento do Edmure, de fato, como se fosse algo relevante, e aí sim manter os Frey. O que acontece é que o Robb, ao levar o Edmure para casar com a menina Frey, que eu não me lembro o nome agora,
ele faz um pedido de desculpas. Ele não deveria ter feito um pedido de desculpas, ele deveria ter dito, sou o rei e caso com quem eu quiser. Essa imposição, essa falta de culhões dele, na verdade, foi o que também o matou. Digamos então que os Freys sejam controlados, Robb não morre. Existiria um outro detalhe, Rose Bolton traiu. Teria como sim descobrir que Rose Bolton teria traído, porque os Frey também são maleáveis e provavelmente teria dito em algum momento que Rose Bolton teria planejado alguma coisa do tipo. Aí seria também muito fácil de resolver o caso. Rose Bolton, como os Bolton como um todo, são talvez a família mais odiada do norte. Teriam pessoas suficientes, como os Umbers, os Medleys também, os Karstarks, né? Várias famílias que estão ali ao redor, que poderiam também punir Rose Bolton, até então o único da sua linhagem, pois seu filho Ramsay Snow na época ainda não era nem um Bolton na época. E aí sim teria praticamente controlado toda a situação. Stannis Baratheon, então, teria sido derrotado lá na campanha da Água Negra, do Blackwater, ao invés de ter marchado até o norte para poder angariar recursos e aliados na muralha, provavelmente teria sim sendo aconselhado pelo seu irmão a procurar o Robb Stark. Apesar de ser algo muito difícil de admitir para o Stannis, ele iria sim. Não teria outra opção que não fosse fazer isso. E aí poderia sim juntar umas forças. O Robb nunca teve interesse de fato em ter a coroa para si. E deixaria o Stannis com o caminho livre para poder tentar alguma coisa. Muito provavelmente seria uma outra guerra, porque os Tully não estavam dispostos a apoiar Stannis, apesar de que os Florents, uma parte importante dos Tully, apoiam sim Stannis Baratheon, mas pelo fato de Stannis ter matado seu irmão que tinha se casado com a Tully, causado algum problema, mas no final das contas você sabe que a Guerra dos Tronos não teria importância. O que mudaria tudo talvez seria com os planos dos Martell, né, que seria tudo diferente ali. Continuando sobre a perspectiva do que aconteceria com os Stark nessa situação. Robb Stark marcharia, obviamente, depois de ter controlado esses motins dentro do seu reino, marcharia para Winterfell. E lá ele iria se confrontar então com o Theon Greyjoy. O que teria também sido um fato muito interessante na história. Muito provavelmente, talvez o grande desafio do Rei do Norte seria, na verdade, lidar com os Homens de Ferro, né? O processo todo de invasão dos Homens de Ferro no litoral do Norte talvez teria sido a coisa mais preocupante e mais difícil do Rei do Norte lidar. Mas teria lidado sim, porque os Bolton, com bem menos poder do que o Robin, conseguiram controlar todos. Então Robb também seria capaz disso. Ao chegar ao Winterfell, Robb seria sim também capaz de dominar, conhece todos os segredos, todos os buracos daquela fortificação e conseguiria invadir sem problema nenhum. Teria um exército inteiro, gigantesco ao seu redor. E dessa maneira, descobriria, após capturar o Theon Greyjoy, que de fato o Theon não matou os irmãos dele. Com certeza o Theon teria admitido isso. Né? O Theon é um covarde, então ele falaria, olha, eu não matei seus irmãos, eu fiz isso tudo só para parecer que eu sou perigoso, mas na verdade eu não sou. E aí ele saberia que os irmãos dele estavam rumando para o norte, teria achado o Bran e o Rickon no meio do caminho. Assim como também a Arya teria se encontrado novamente com a Catelyn ou com o Robb, ou com qualquer pessoa que fizesse parte do exército. Dessa maneira, então, você teria praticamente a família Stark toda reunida. O interessante de tudo isso é que a morte do Robb, ela salva a vida da Sansa. A Sansa é que, na verdade, a vida dela é que tem algum valor com a morte do Robb. Não só com a morte do Robb, na verdade, com de todo mundo. Porque a Sansa se torna a herdeira legítima de Winterfell. Então, quem casasse com Sansa casaria com Winterfell, né? Seria o rei, o senhor de lá. Dessa maneira, isso faz com que a Sansa, que estava, então, nas mãos dos Lannisters, ainda tenha algum valor na vida dela. Né? Fez com que ela se tornasse alguém valioso. No entanto, com tantos irmãos ali ainda vivos,
ela provavelmente seria descartada e dificilmente ela sobreviveria. Os planos do Mindinhos para tirar a Sansa de lá seriam muito difíceis de conseguir fazer tudo isso. Até casá-la com o Tywin não teria sentido, porque ela não teria valor nenhum. Sendo assim, a Sansa teria sim sido morta. De alguma maneira, ela não sobreviveria o percurso da, até chegar o momento em que ela foi resgatada. O que também é uma coisa muito complicada de se imaginar, tendo em vista que claramente a Sansa é muito importante para a história na perspectiva do Martin, porque ela é a visão dos Starks dentro dos seus inimigos. Então, toda a construção da saga dessa família, ela passa pelo, se você for notar, é uma família que ela se divide praticamente em todos as vertentes que a história do Martin se propõe a ter, né? Seja lá da parte da magia mais antiga, que tem o Bran, seja lá da parte do jogo dos tronos, que a Sansa faz parte disso de maneira cada vez mais efetiva, seja a parte das divindades, dos seres mais distantes e exóticos, que a Arya vai fazer parte também, e seja a própria ideia do ser poderoso, seja talvez o grande fodão da história, que é o próprio Jon Snow, né? Dessa maneira fica muito claro o seguinte: a vida do Robb não tinha sentido para essa história que o Martin deseja contar. Sendo assim, o Robb nasceu para morrer nesse contexto. E tudo isso acontece por um determinado fato muito interessante. Acontece porque, num determinado momento, uma flecha, ou eu não me lembro se não me engano é uma flecha, vou partir do princípio que foi um ferimento. Num determinado momento, Robb Stark é ferido. O ferimento de Robb Stark desencadeia todas as ações que vão tornar Bran o novo oráculo, Arya uma nova sacerdotisa do Deus das Mil Faces, e com certeza todos eles serão muito importantes para o desfecho da história, né, onde os outros vêm, todos os caminhantes aparecem, provavelmente até dragões de gelo irão aparecer, e esses homens wargs, né, que ainda são ligados aos seres antigos, que são os Starks, estarão lá prontos para enfrentar o que está por vir. É muito interessante pensar dessa perspectiva do Martin, como ele planeja, como ele constrói a métrica da história dele, e o que aconteceria seria basicamente isso, resumindo tudo. Caso Robb Stark não tivesse morrido, Roose Bolton teria provavelmente sido executado. Os Frey talvez tivessem até menos problemas, porque o próprio Robb teria primeiramente feito uma coisa muito ruim com eles. Eles teriam matado alguns, com certeza, mas ainda permaneceria com boa parte dos Frey. E a família Stark estaria unida. E no final das contas, o inverno chegaria e todos morreriam. Que a verdade é essa. Quem vai salvar o mundo com certeza vão ser os Starks. É isso, galera. Até a próxima. Um grande abraço. Valeu.